Após uma pequena pausa, voltamos aqui para falar ainda assim de Isekai. Mas desta vez nós iremos falar do início do Isekai, realmente propriamente dito, como algo nipônico, né? Anteriormente nós demos alguns quitutes sobre outras regiões e também, claro, do Japão, com o Urashima Taro, mas agora nós não iremos mais ficar em questões lendárias ou algo do tipo. Algo que ainda não concretizado como denominadamente Isekai, mas sim algo que já entrou na graça dos produtos, no meio de produção dos animes. E agora, nessa primeira fase, precisarei do auxílio do grande amigo Nick E aí, pessoal, o Nick aqui. e do honorário Overkilled Red. Opa, gente, aí tudo bem? E agora, por favor, nos acompanhem. O motivo de nós termos pausado, além de picuinhas aqui e acolá de cada um de nós, eu estava à procura de uma moça para comparecer ao podcast. Já que nesta primeira fase demográfica, digamos assim, do Isekai, predominantemente encontrava-se com moças. Era demografia para shoujo mesmo. Isso me deu uma estranheza. Acontece que, como eu já disse no podcast passado, o motivo de eu ter adentrado a este tema fora por causa destas obras. Eu peguei 3 obras que eram consideradas clássicos shoujo e, por coincidência, essas 3 obras eram isekai. Acontece que eu predominantemente gostei das tais obras pelas quais são consideradas clássicas, como Fuji Shioji e o Gaiden, que eu terminei recentemente, adorei, e o Kanatakara. Agora o Red River vem por outro detalhe. E por isso agora nós queremos falar sobre as facetas demográficas dos isekais dessa primeira era. E, inicialmente, acho que todos aqui devem até saber, por curiosidade, o primeiro isekai registrado no Japão, não denominado isekai, mas, né, de viagem a outro plano terreno, foi Mahotsukai Sally, do Mitsuteru. Lá em 68, perdi o ano em si. Porém, ainda eram animes em preto e branco, para vocês terem ideia de quão sexagenário isso seja. E Mahotsukai Sally, acho interessante até ver o Mitsuteru fazendo isso de novo, porque primeiro o mecha também é dele. The Giant Robots, no caso, que não eram considerados os mechas como nós conhecemos de hoje em dia. Que foi o Tetsujin Hachigo, que o anime dele de adaptação de 2004 pra mim é uma obra muito boa. Mas não vem ao caso. Vocês, grandes amigos podcastianos da podosfera, consumiram algum dos shows desse período? No caso, eu como sou um fã da Clamp, eu tive essa fase de consumir bastante coisa delas, então eu tive contato com o Ray Earth, o anime pelo menos. Uhum. Eu cheguei a ver Mahotsukai Miseli, na verdade, eu vi os primeiros episódios que tinha... Muito por causa que tinha muitos animadores famosos naquela época que eu queria dar uma olhada. Então acho que foi um dos que eu vi dessa época. E eu acredito até que tem uma oscilação bem forte nesse quesito de shoujo e shonen, porque começou-se com shoujo, com o Mahotsukai Sally, como eu disse, e o Okenomosho. Aliás, parabéns para os colaboradores de Okenomosho. Foi um dos primeiros shoujos também, dane-se, e um dos primeiros isekai de, como a gente comentou, né, lendários, que vai para um choque de culturas. E ainda não acabou, então pode ser que seja o último, se brincar. Tem 64 volumes, eu acho. Meu Deus do céu, como se sustenta ainda, tá de parabéns. Mas enfim, teve esse período aí, inicial de 60, 70, depois foi dominado pelos animes,
A própria Rumiko fez a versão dela, né? O Rumiko World, que tem o Isekai, e depois tem o Inuyasha, né? Mas Danbaine, Cleópatra, dos 3 animes lá da Mush Production, o Leda, o Orgus. Não vejo esse anime, Orgus é muito ruim. Temos essa transiçãozinha aí, em questão de que volta para ser um pouco mais 80s dos animes, para voltar aos mangás lá em os períodos finais de 80 e iniciais de 90, com Rie e God Mazinger, e o que eu já mencionei, né? Kanata Kara, Fujo Shield. Nessa transição, eu gosto de comentar que foi crucial para a construção narrativa de ambas as demografias. Porque um ponto que nós tínhamos anteriormente era apenas o Traveler Point, de você ir para ter um choque de culturas. Só que, após a inserção dos próprios shonens e também dos shoujos posteriormente, digamos que um chegou antes, teve a pausa, o outro chegou para acompanhar, e quando eles andaram em concomitância, eles conseguiram adentrar mais no conceito narrativo do que eles estavam a procurar. Enquanto um estava apenas no choque de termos alguém que... Aqui nós iremos comentar daqui a pouco sobre todo o arquétipo que se constrói para o shoujo. Anteriormente estava comentando que era algo apenas de choque de cultura. Com o auxílio que estava sendo construído em obras de demografia shonen, percebeu-se a vantagem de se colocar catarse em aventuras. E vocês percebem facilmente com misticismo e o caramba que vai se adentrando após a obra da Araigo também, por exemplo. E na parte masculina, demograficamente, claro. Enquanto lá era apenas também essa questão de ter um choque, e que agora vocês precisam entrar em uma aventura, o escambau, que era o que ajudou e auxiliou, aqui era mais um castigo, porque não se tinha personagens. Ou seja, futuramente, com o tempo, foi se adentrando personalidade às personagens que estavam dentro da obra. Então meio que eu achei interessante esse elo, porque por um lado, existia personagens muito emotivas, mas não existia catarse, não existia texto, cola, e que, posteriormente, agregou a isso. No outro, existia o conceito, mas não existiam as personagens. É que eu achei boa parte disso, é porque no começo era bastante uma coisa de infantil, né? Uma sensação meio infantil, então ele se sentia bastante pobre nesse sentido. Sim. Até porque começaram as vendas de DVD, né? Então era algo mais focado para essa coisa. Mesmo Cleópatra sendo uma obra que era para ser voltada para o público adulto, mas não conseguiu êxito em muitas coisas. Qualquer dia nós falamos sobre esses 3 filmes, tem uma história bem interessante sobre eles na Mush Productions. E agora, apenas dialogando sobre, desenvolvendo algum tema, vocês acham o que era prioritário no desenvolvimento shoujo, pelo menos? Já que foi o primeiro, iremos falar sobre ele primeiro. Eu acredito que um dos motivos principais para que nós tenhamos Isekai em shoujo nessa primeira leva, além do que a gente já comentou sobre ter uma pessoa ali, o caramba, que seria um desbravador, que seria o escambau, escutem nosso primeiro podcast sobre esse tema. E um dos fatores cruciais, facilmente, era do protagonista. Protagonista sem definição de gênero aqui, tá? Acontece que as mulheres não tinham como se enquadrar às fantasias que estavam se a popularizar. Como nós falamos no cast de fantasias, estava se popularizando aquele arquétipo ou aquele protagonista que era muito forte, que era muito poderoso, que tinha a todas as dádivas que poderia ter em uma obra de aventura. Tal qual como comentamos em Bastard,
que era o nosso alicerce no momento. E pro público feminino, elas não tinham como colocar uma Shiva nessa inserção, elas não tinham como colocar uma Amazonas ali, porque principalmente no Japão nós já temos até uma notoriedade que por lá as meninas, as moças, elas não são desse estilo, elas não têm esse fator predominante, são muitas mais meigas, muito mais reservadas do lar, o que você queira denominar. Terminou que, para que elas se inserissem nessas obras de Isekai, elas iriam ter que cair de paraquedas. E isso que eu acho interessante, porque era um dos únicos veículos narrativos que poderiam inserir mulheres como membros principais. Sem ser, por exemplo, um protagonista e ele conhece uma menina. Porque aí nós não estaríamos como protagonista, teríamos um deuteragonista, teríamos um ali, por ali. E como protagonista, aquele que está em primeiro plano, só poderia cair de paraquedas, só poderia aparecer como um passo de mágica. E acontece que usou-se o Isekai como veículo de produção. Eu acho isso bem interessante, aliás. Por quê? Sabem por quê? Foi uma pergunta a vocês. É pra dar deixa? Foi uma pergunta É um porquê? Você quer um porquê? a vocês. Irei repetir. Corvo que se lasque, né? Corvo, beijo. O diretor de áudio também é do TH, né? Se o TH comparecer. E eu acho muito interessante termos... Ah, não, esqueci do Pio, né? Piu! E sobre esse fator protagonista, eu acho muito interessante de termos uma personagem que tem um choque de culturas na questão da era moderna, mas o protagonista em si, aquele frágil, aquele que não tem o poder que deveria ter, mesmo sendo de uma sociedade avançada. Sabem por quê? Porque não se mudou muito. Demorou muito para que os homens também tivessem esse motivo, mas que as mulheres foram logo de primeira. E depois, com 12 Kingdom, meio que mudou um pouco esse contexto. Não à toa também foi uma das últimas obras de Isekai para mulheres, sem o uso também do Mahou Shoujo, mas vamos adentrar isso posteriormente. Acontece que os meninos também aderiram a esse fator, de termos um protagonista que é frágil. Não mudou-se, porque neste período em que eu acabei de comentar, que era fantástico, em que os homens tentavam ser os mais másculos possíveis, como em God Mazinger e já mencionados, agora temos Nits, temos Hikikomoris, que são membros sensíveis, singulares, sensitivos. Tudo que nós tínhamos antes, nas meninas. É porque é interessante porque a gente pode perceber que a literatura fantástica, por exemplo, ela sempre teve esse fator de você empoderar alguém fraco, né? Como no caso do Hobbit e literaturas mais clássicas. Então eu acho que a questão do mangá, acho que era um reflexo do cinema que você tinha essa questão do homem forte, do homem másculo, né? Filme do Stallone, filme do Schwarzenegger. E então a mídia mangá, o quadrinho em si, eu acho que ela começou muito focada em ser algo de empoderamento, de algo que era muito de fácil acesso, né? De você pegar um público muito amplo, porque você está realmente transformando aquela pessoa em algo maior que ela. Então eu acho que os anos 90 chegou muito nessa fase de você tentar novas alternativas, de você tentar focar num público que não exatamente quer se inserir naquilo como algo maior, mas como alguém, sabe, algo mais palpável, algo mais real. Eu acho que o Ivo comentou bem, é bem isso. E como aquele arquétipo do personagem protagonista, antes disso, que era muito forte, ele acaba meio que perdendo apelo, porque o público não consegue mais se enxergar naquele tipo de arquétipo, onde é muito forte. E quando você começa a ter protagonistas mais fracos, que se tornam mais fortes, você consegue realmente acumular um público maior, porque ele começa a se identificar e ver um mundo onde ele pode se teleportar e se enxergar de alguma maneira. Porque eu acho que quando você começa com um personagem que já tá moldado de uma forma, né? Digamos assim, ele já tá com um arco completo, é forte, ele é confiante, isso torna o personagem muitas vezes bidimensional. Eu não acho que todo mangá dos anos 80, animes dos anos 80, eles tinham
eles eram muito limitados, mas eu acho que, de certa forma, tem essa limitação, sabe? Então, quando você coloca um personagem que ele é frágil, ele é fraco, né, fisicamente, você consegue, sabe, facilitar a ideia de você ter um arco de progresso, né? De você ir trabalhando um personagem gradativamente. Uhum. Então, eu acho que de certa forma foi um facilitador você fazer um personagem que ele tinha essas dificuldades, né? Que ele tinha esse lado mais humano, esse lado mais sensível. E, enfim. Eu acho que também entra um pouco na parte do... Que foi meio a época dos anos 90, né? De Evangelho e tudo mais, quando meio que a velha história onde as pessoas que consumiam a mídia começaram a criar ela. Então, meio que começou uma onda de... aquela velha história do Miyazaki com otakus, onde otakus começaram a criar animes para outros otakus. Aí começou meio que uma cultura dessa que eu sinto que foi onde surgiu mais ou menos esse tipo de protagonista. Sim, até porque a gente vai falar que os anos 80 ele era meio com a bolha, né? Você tinha o Tezuka, o Ishimori, né? Você tinha uma coisa muito fechada ali, no Gonagai também. Eram poucos mangakas que faziam muitos mangás. Então eu acho que ficou muito centrado em poucas pessoas que estavam realmente ali no mainstream, que estavam fazendo sucesso. Então eu acho que isso acabou sendo um reflexo de como a mídia em si ela se moldou. Até o Kurumara Aí também, chegou né? os anos 90. Kurumara também. Né? Tanto em questão de narrativa como de traço, né? De que são os autores que realmente eles tentavam ficar numa coisa muito iconográfica, né? Tipo, um estilo que não se multava muito. Era um ciclo meio que se alimentava, né? Protagonistas que pareciam todos iguais e todos eles meio que se retroalimentavam ali de sua visão de mundo. Aí parece que quando começaram criadores que começaram a consumir essa mídia, parece que isso estourou um pouco porque isso expandiu um pouco mais, onde eles começavam a pensar sobre esses protagonistas de maneira mais de fora, não de dentro. Esse ponto nós iremos falar muito mais na era 2000, mas não se deixa de ser verdade que agora nós temos aqueles que eram consumidores como criadores. E não se espantem com o fato, porque Cleópatra, como eu já comentei, era do Tezuka, Orgos, que eu comentei, era dos autores de Macross, o Danbaine, Tomino, Rumiko, também teve Araigo, que eu mencionei, também teve o Ayu, tem o Atase, todos esses já estão estabelecidos, são realmente pessoas muito grandes e que, indubitavelmente, eles iriam fazer alguma coisa do gênero. Posteriormente, de 80 ali, como eu já mencionei, final de 80 e início de 90, nós temos pessoas novas, nós temos a inserção de coisas novas, e não necessariamente aquilo que já tínhamos como escapismo de alguns dos autores. Sendo que eu acho interessante mencionar que é um padrão até narratológico que eu tenho certeza que nunca irá deixar de aparecer, que é o underdog. O underdog da coisa, né? Porque é um estudo claro, que o ser humano adora torcer pro underdog. Para aquele que está embaixo e que vai ter um progresso que vai superar o giant killing da vida. Aquele que consegue... o Davi que mata o Golias. Né? E Isekai, principalmente nessa questão do shoujo aqui que nós estamos falando, é um prato cheio. Porque elas são realmente muito, muito, muito limitadas e que agora precisam de um auxílio amoroso ou o que seja para continuar batalhando. E eu acho interessante mencionar também que, como a gente tinha comentado aqui, o que é apelo para a demografia, um apelo para a demografia feminina era justamente o romance. Nós temos um alazão ali por perto que auxiliará a moça e que ele precisa dela mais do que tudo também para seguir em frente, uma coisa que até hoje, né, nós vemos em predominância. Pra mim, o melhor deles foi Kanatakara, na questão da química, no caso. Eu até acho que é interessante a gente comentar que não existia muita ideia de você empoderar a personagem feminina, mas existia a ideia de você fazer meio que um romance em que existia vários interesses românticos, sabe? É uma questão muito mais de focar no público-alvo, né, do demográfico, do que realmente fazer uma fantasia se preocupando com questões feministas e tal. Tanto que a gente pode falar que coisas como Fushigi Yugi, Rare Earth também, eu acho que eles meio que moldaram o que a gente tem hoje de Fujoshi, né, em questão de conteúdo, né, tipo Otome Game e tal. Ah, Que é claro. justamente essa ideia de você ter
essa ideia de justamente ter essa ideia justamente de você ter uma personagem que tá rodeada de interesses românticos, né? Cada um tem seu estilo, cada um tem, sabe, de alguma forma se aproxima dela e tal. É que a ideia era meio que pegar, sei lá, a garota comum e conseguir e colocar ela num lugar onde tem um monte de caras bonitos, né? Que vão salvar ela de alguma Auto-inserção, né? maneira. Isso é o sonho de qualquer Exato. menina dos anos 80 e 90. Acho que de certa forma foi isso mesmo, né? De você pegar um mundo fantástico em que a gente cresceu lendo, né? Com esses personagens que são exaltados pela beleza, pela força física, pela coragem, e você colocar uma personagem Aham. feminina ali pra situar e fazer com que meio que uma fanfic, né? Tipo, ela se colocar no meio de personagens honrados e tal. E vão ter interesse nela porque ela tem alguma coisa acima dela, né? Uma força mística, a Chosen One e tal. Esses conceitos aí de É que jornada a do gente herói tem e tal. normalmente sempre tem a retórica, né? Que a protagonista acaba repetindo sobre ela ser comum e se sente comum várias maneiras. Só que aqueles à volta dela acabam enxergando ela de uma maneira especial que ela mesmo não se enxerga, né? Eu me É porque sinto eu não acho que. destacada. Eu não consigo me encaixar no que você está passando agora. Sempre tem esse Sim. diálogo, né? É, por que É, eu? Por que seria eu? Porque eu Uhum. né? Porque não existe essa ideia. Não existe a ideia de você mudar, né? Tipo, de você se acomodar a uma nova realidade, de você se aceitar e, sabe, um novo destino, você ter uma nova vida. É meio que isso de você carregar a sua coisa mundana, né? A sua vida mundana de um mundo mundano para um mundo fantástico, sabe? E isso, de certa forma, tem aquele choque de cultura aquele choque de cultura que a gente comentou, mas tipo, é como se fosse o mundano sendo exaltado, né? Pelo mundo fantástico. Meio que Acho que essa troca. é muito da sensação de que você ser transportado para um mundo que valoriza aquilo que você tem, né? Você se sente meio injustiçado no seu mundo e você vai para um mundo onde aquilo você teoricamente recebe o valor que você tem. É porque eu acho que a fantasia também ela tem isso de você ressignificar as coisas, né? Tipo, de você ter um mundo em que as coisas elas são muito mais funcionais, elas são muito mais tem um propósito específico, né? Enquanto o nosso mundo, a nossa realidade é muito disperso, sabe? Tipo, não tem um foco específico, né? No mundo de fantasia você tem monstros, você tem déspotas, você tem, sabe, uma estrutura em que você pode se realçar, né? Tipo, de você ser alguém importante. E daí na questão, daí quando você coloca isso no Isekai, né, de você pegar um personagem de um mundo para outro mundo, meio que já automaticamente faz com que o personagem tenha uma função, né? Tipo, dele ser aham. o personagem que vai ser Os o pragmas viram escolhido. dogmas, né, no caso. Sim, sim. E eu até acho interessante isso, mas seria o terceiro ponto do nosso cast. Nós iríamos falar sobre essas obras que são a transição ou o semeado bastardo entre os dois, que eu acredito que Scaflowne entre. Porque Scaflowne seria tudo isso que a gente mencionou, só que a retaguarda, aquilo que ela está a proteger ou que ela auxilia, depende muito mais dela do que pela coragem dos protagonistas, né? São mais fracos, menos rígidos, tem um quê ali que faz com que a demografia meio que fique entre masculino e entre feminino. Mas no caso agora iremos falar do masculino. E sobre a demografia masculina, que seria os meninos. Meninos mesmo, porque naquele período de 90 dificilmente você encontraria um isekai que estava voltado para um público mais adulto. Ou um questionamento mais adulto. Nós temos Monster Rancher, nós temos Digimon, nós temos Dumbine, que eu já mencionei, nós temos Mar, nós temos o cara de obras. Shurato, Beat X, do grande Kurumada. É o Hazard também. El Passou Hazard, aqui. exatamente. Tem o incomparável Garzei Wings. Inquestionavelmente, o Garzei Wings. E posteriormente o Imasoko. Mas antes disso, o que vocês acham dessa demografia masculina? Eu acredito que, como muitas das obras do período, ela se encontrava mais pelo conceito. Nós temos um protagonista que ele para num mundo em que ele não conhece e que ele precisa bravamente lutar por ele. Isso também nós encontramos em jogo, isso também nós encontramos em aquelas historietas de motion, um bocado de coisa que também estava em concomitância de mangás também, na questão do masculino. Só que o detalhe como mesmo o Over já comentou, né? O detalhe do Isekai é justamente ele ter o amparo, ele não ter o conhecimento, ele não ter as dúvidas,
Porque, ao contrário de você que já está em um mundo em que você sabe a periculosidade dos animais, das bestas, dos seres que estão contra você, ele que caiu de paraquedas, ele não sabe. A coragem que beira a ignorância faz com que ele tenha a garra de querer continuar a lutar. Isso a gente encontra muito em Digimon, por exemplo. Para quem não lembra, Digimon, o mundo devastado de Digimon não tem mais esperança e essas crianças vieram para salvar. Todas as todas as criaturas e coadjuvantes que aparecem para auxiliar os protagonistas, minha memória mais lembra de Digimon 4, eles faziam: "Não, o mundo tá perdido. Eu não sei por que vocês estão lutando. Não, o mundo já foi, já era, não tem mais pra quê". Era sempre essa repetição, era convoluta até em alguns momentos. Mas eles não tinham essa ciência. Pra eles era apenas uma questão de que a pessoa tinha desistido porque ela não tinha o tato que eles tinham da aventura. E que nós, como espectadores também, estamos a acompanhar a aventura e piamente acreditamos que eles irão conseguir. Que eles estarão ali, presentes. E vocês, qual vocês acham que é o maior apelo demográfico, se assim podemos dizer, para o masculino? Eu acho que nesse período existe muita ideia de você gametizar, de você usar esse conceito de Sekai como uma forma de criar uma estrutura de meio de jogo, né? Como Monster Rancher, Digimon, que eram, de certa forma, derivados de jogos. Então eu acho que o maior apelo era justamente você ter o empoderamento, você ter um mundo que aceita o personagem mundano, de você ter um personagem que ele vai ser o escolhido, né? Tipo, no caso de Digimon, eles falavam, né, das crianças escolhidas. Monster Rancher era, tipo, um personagem muito exaltado também, né? Uma figura meio que semi-divina. Então, existia muito esse conceito de você não só ser teleportado como algo casual, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que vai para outro mundo, mas a ideia de você ser chamado, né? Você é o call to action, é você ir para um mundo em que Boa! aquilo é a sua jornada, seu destino, né? Aquilo é algo Isso. muito maior que você. E você é uma peça do destino, etc e tal. Boa, boa. Ele pega muitas essas coisas dos pensamentos do shoujo e coloca muito na... Porque na época teve meio explosão, né, de videogames, anos 80, anos 90 ali. Então ele dá bastante uma gamificada ali pro público jovem masculino. Então, normalmente, diferente do shoujo, normalmente tem um ponto final claro que você enxerga no começo. O monstro principal que você precisa derrotar, ou algo do tipo. E como tem fases, como seus personagens acabam O Rei evoluindo, ganhando Demônio. novas armaduras. Sim. Eles evoluem, como no Digimon, Monster Ranch. Então, tem muito essa parte de gamificação da época, que era muito atrativa para os jovens garotos. É porque eu acho que no shoujo, eu acho que ele tentava dosar um pouco mais na questão da ação. Ao menos a impressão que eu tenho, assim, de não ficar nessa coisa muito também preta e branca, como no caso de Ray Earth, tinha a ideia de você... os vilões não serem exatamente vilões, era mais uma questão de ponto de vista, né? Então você tinha redenção, enquanto nos isekais como Digimon, Monster Ranch, era uma ideia muito, sabe, de você derrotar o inimigo que é um monstro, basicamente. Uhum. É o que eu acho realmente mais agradável que acaba acontecendo. Porque normalmente a ação, ela seria muito maior se fosse com a protagonista. Mas como ela é normalmente para as partes do lado ali, para os personagens masculinos que estão em volta, acaba que a ação diminui bastante, porque sua protagonista, ela não tá lidando diretamente com a ação. Sim, exatamente, eu acho. Tanto que eu acho que justamente por causa disso focava muito mais na questão do drama humano, da relação entre os personagens, romântico e tal. E agora que vocês mencionaram sobre o commodities do que aparentemente fazíamos não, né? Consumíamos no período de 90 ali, do show do masculino, parece que vocês também concordam comigo que ele não quebrou-se nessa década. No semear da década, ele continuou a evoluir aquilo que ele antes pregava. Rogou e colheu o que estava produzindo no período. Agora, o feminino, eu diria que não. Tem uma mudança até. Tanto que hoje não se vê obras femininas, porque acho que a transição foi tão grande que elas quebraram um pouco o ciclo que elas estavam querendo produzir ali. Não é nem a questão do Inuyasha, que aí falaremos, no caso, posteriormente. Mas sim de Mahou Shoujo, que
foi inserido a questão do Mahou Shoujo, tanto pela Clamp, né, por Rain Earth, que ofuscou completamente o fator de termos isekais shoujo. Eu acredito que foi isso que obliterou, entre aspas, fez com que um pós-isekai, digamos assim, foi o Mahou Shoujo, com até Doremi. Doremi também tem elementos de isekai, sabiam? Doremi tem elementos de isekai. E Rain Earth. Verdade. E acredito que foi um pouco triste até. Porque dominou tanto o mercado, o Mahou Shoujo, explodiu muito mais ainda do que a fantasia que antes era implementada, que fez com que as obras de shoujo, de isekai, não aparecessem mais. Se brincar, no período de 10 agora, que nós estamos vendo algumas obras de isekai femininas também aparecendo. De tanto que foi ofuscado, né? É porque também o mercado de Mahou Shoujo também ficou muito centrado em franquias, né? Como o caso de Precure, que a gente tem a impressão que Mahou Shoujo é algo muito comum, mas, sabe, se você for realmente ver o que é Mahou Shoujo, é bem limitado. São tipo 6 franquias e é isso. São elas que existem. Mas Normalmente pegou não muito no existe público. novos. Uhum. Não, sim. Mas essa questão de Pegou você muito no ter. público. Acho que teve muito mais uma questão de franquias que deram muito certo até hoje, como o Precure, que sai anualmente, que meio que o mercado ficou muito limitado, né? Ficou uma questão muito mais focada ali naquele público específico. O que deu certo, né? Substituíram. Eu acredito que foi uma substituição do. Também, então, eu acho também é interessante também levar em conta que os isekais, como Fushigi Yugi, Kanatakara, que você citou também, eram muito essa questão de você ter uma fantasia e uma civilidade real, né? A China, Egito. Isso eu acho que também foi muito para o Fujoshi, né? De você simplesmente colocar uma personagem no mundo real, uma sociedade real, sabe? Sem ter esse conceito, né? Esse gimmick do Sekai. Simplesmente você coloca um personagem no mundo que o japonês padrão não conhece, que já tem essa coisa da mística, sabe? É um mundo novo, com um personagem que você pode colocar um personagem plebeia, sabe? Indo para um colégio de ricos. Isso já meio que cria essa química da personagem mundana que tá no mundo fantástico, né? No mundo dos nobres, dos ricos e tal, que são elegantes, honrosos e tal. E, sabe, acho que meio que acabou migrando também pra isso, né? Tanto que uma das franquias, acho que mais famosas que tem, acho que é aquele Hakuoki, que é um otoge, que é com Shinsegumi, sabe? Basicamente é isso. Acho que ficou muito essa questão de você pegar personagens icônicos, sabe, da história, momentos icônicos, civilizações icônicas e colocar um personagem feminino no meio, que já cria esse choque de cultura de você colocar uma personagem feminina que historicamente ela nunca teve um papel relevante e faz isso, né? Coloca ela no exército, coloca ela como uma personagem relevante no mundo centrado de homens, numa sociedade antiga, medieval, ou que seja. Não que seja um isekai, mas aquele Saikyoku Monogatari, não é? Também? Da Madhouse, que tem 70 episódios? Sim. Também seria um exemplo. Obrigado. Oku, que é um mangá muito bom, aliás, sobre politicagem que era um matriarcado. Imaginem o shogunato com um matriarcado. Pronto. Oku. Sabe, também seria uma interpolação interessante que você mencionou e gostaria de colocar agora. Então eu acho que acabou que o mercado de Isekai acabou meio que se dissipando em vários setores que não exatamente precisavam do conceito de Isekai. Um conceito muito mais elaborado, sabe? Sim. É simplesmente uma questão de você fazer uma narrativa muito mais simples, usando basicamente a mesma estrutura. Porque boa parte dessa parte de harém, ela migrou para o harém no mundo real, né? Porque acaba que cai bem e você não precisa, de fato, levar o personagem para o mundo Sekai, como acontece em Fruit Basket. Você pode lidar isso no mundo real, que às vezes é até mais fácil para protagonista se teleportar, o telespectador. Era um veículo, né? Questão ou não, um veículo que, dado as suas circunstâncias, trazia a vontade de acompanhar, né? O Furuba é um exemplo bem interessante porque ela mergulhou num mundo em que ela não conhecia, mas que ainda é o mundo dela, né? Só que eu acho interessante agora nós aproveitarmos o momento e falarmos dos isekais transição, que seriam para mim híbridos entre masculino e feminino, que ao mesmo tempo
que nós temos ali, como vocês mesmos mencionaram, um forte herói, aquilo que seria a contemplação do que temos como heroísmo, lendários, o caramba, que está à procura de uma batalha, a aventura em si, e também o desenvolvimento romântico. Porque enquanto um é foco no derrotar do inimigo, aqui nós temos o derrotar das barreiras entre os nossos amores, e que aqui temos um clash. E depois uma obra que se diz desconstrutiva, que seria o Imasoko. Mas antes disso, eu acredito que todo mundo aqui já tenha visto ou conhece Inuyasha e Junikokuki, no caso, né? Para mim Aham. seriam os dois exemplos mais notórios de obras híbridas. Que mesmo as duas obras sendo feitas por mulheres, isso não vem ao caso. Acontece que Inuyasha nós colocamos um protagonista masculino, como eu já havia mencionado antes, que não fazia sentido você querer um apelo para a demografia shoujo, colocar o protagonista como um homem e a co-protagonista como menina. E que agora o mundo é muito tão importante quanto a relação deles. E no Junikokuki nós colocamos uma protagonista que é frágil, que tem aquele apelo, que agora precisa adentrar um novo mundo e que, bum, vira uma personagem extremamente garrida de certezas, inseguranças, e que bravamente irá derrotar aquilo que ela procura. Eu acho que Junikoku é um bom exemplo de você ter realmente esse empenho em fazer uma personagem que é mundana, mas isso ser um ponto negativo, dela realmente se desenvolver, dela se encaixar naquele mundo, né? Dela realmente lutar, se impor contra algo que ela foi forçada a ir, né? Tipo, forçada numa situação que ela está sendo forçada a fazer parte. Uhum. Então você realmente tem esse foco nela apanhar, né? Tipo, dela ser traída, dela ter toda uma questão mental e física de sofrimento para que ela realmente consiga ser uma personagem que se sobressaia. Então eu acho que Juniko é realmente um exemplo na contramão de você ter um personagem que ela é mundana, mas isso é um ponto que não é exaltado, é um ponto realmente que ela tem que, de alguma forma, se impor, né? Tipo, ela tem que achar formas de se encaixar naquele mundo, de Arcar realmente com isso, né? fugir. Sim, dela realmente entender que aqui o mundo dela já acabou e aquele novo mundo ela tem que ser outra Não vai pessoa. voltar Ela mais. tem que realmente lutar. Não, Exatamente. não pode andar no passado, né? Tem até a citação daquele que fica importunando na mente dela, né? Ele fica, não, você precisa entender que você é fraca, que você não tem esperança. Ela cai na real e diz que realmente, se eu continuar nisso, eu não tenho pra onde ir. Então, por isso mesmo que agora eu vou fazer de tudo pra virar alguém, né? Ao invés de ficar naquela coisa, naquela lenga-lenga que nós vimos em outros isekais, que a menina precisa da proteção de um homem, o caramba. Dessa vez, não. Dessa vez, é parte por ela, né? É que é um conceito muito mais interessante, né? Do outro mundo ser muito mais um estágio de evolução do que um lugar para onde sua protagonista pode fugir e ser quem ela é aqui, só que em outro lugar onde isso é valorizado. É muito mais sobre ela crescer e ser um motivo, ser uma desculpa para esse crescimento, esse outro mundo. É como se o mundo que ela tivesse se teleportado fosse uma metáfora para um mundo, para uma ideia de você sofrer, de você sair da sua zona de conforto e realmente enfrentar seus Exato, problemas. exato. Exato. Eu acredito que isso seja um dos maiores motivos da idolatria de Masoko. Não sei se vocês viram em Masoko, que é aquele Imasoko ni Hirobaku. Sim, eu não cheguei a ver, mas eu li bastante sobre, então eu acho que eu tenho uma ideia, assim. Qualquer, qualquer, Mas eu pretendo ver um qualquer dia. hora eu posso juntar-me com o meu sound director para conversar sobre Masoko e suas estripulias, mas uma das coisas que eu acredito que seja uma das mais destacáveis é por justamente trazer em voz que o mundo seria uma metáfora para a evolução. O mundo que eles estão se inserindo agora não seria apenas uma aventura, o caramba, mas sim justamente um fator decisivo para que eles enxerguem que é um estágio que agora eles estão por passar, né? E que esse estágio tem muitas coisas ruins e que eles precisam
passar por elas, não para que elas as odeiem, mas para que elas acreditem e vejam que existem tais tipos de pessoas, tais tipos de situações, tais tipos de o que for. Mas aí eu discordo de chamar de desconstrução, porque eu acho que desconstrução é quando é algo, sabe, é um termo muito usado, mas que as pessoas não entendem bem porque elas não têm muito contato com a Claro, mídia. Como a gente já citou, por claro. exemplo, Junicoco que faz a mesma coisa, só que talvez num nível menor. Ray Earth também faz um pouco Faz. disso, num nível menor. Sabe, você tem ideias que estão permeando a mídia, só que às vezes tem algo que é tão icônico, né? Algo que faz de uma forma tão impactante que acaba meio que dando essa ideia de isso aqui foi totalmente numa via que ninguém tinha ido antes. Mas eu acho que isso é basicamente tipo, não tem como você desconstruir algo que está sempre em construção, Exato. sabe? Aliás, Eu acho que o termo que as pessoas deviam focar mais é de ser algo subversivo. versão. Porque talvez, porque daí é você realmente ir numa contramão, mas uma questão muito mais de mercado do que realmente a mídia, o gênero em si pode oferecer. Porque o gênero em si está sempre em construção. É uma conotação que comumente usam para ele, por isso que eu usei essa denominação, mas eu mesmo não acredito que seja uma desconstrução. É uma obra subversiva, claro, mas não tenho tanto louros por Imasoko, eu apenas reconheço o que ele fez pro mercado, né? Vocês podem até ver mesmo na nota que eu não acho a obra tão boa assim. Acontece que eu até daria a deixa aqui, vocês ouvintes querem um cast sobre desconstrução? Saibam que Desconstruindo a ideia de desconstruindo a desconstrução, ideia né? de desconstrução. Sabem que eu irei citar Cruz e Souza, Castro Alves e o Escambau A4, porque para mim a desconstrução que nós tivemos era no período literário. Dificilmente tivemos uma no Japão e temos uma, claro, mas aí é apenas coisa maluca da minha cabeça, que é o fato a guerra entre o Tezuka e o Koike, né? Vocês já deram uma pincelada sobre aquele período maldito? Não, mas eu acho que faz sentido você ter esse conceito de desconstrução nos primórdios de uma mídia. Mas ficar falando de anos 90, com Evangelion, Madoka, eu acho que isso aí já é presunção demais, Sim. assim. É de você realmente não entender a mídia. Como você mesmo comentou, né? Eu acho que é construção. Né? Nós temos um novo alicerce. Não necessariamente ele desconstrói o anterior, mas nós temos um novo alicerce. Enfim. E sobre isso eu acredito que não finalizou, mas fechou-se muitas portas daquele período. Porque nós não vemos mais muitos desses poderosos aqui nessa década, 20 anos depois, mas nós ainda vemos características que são cunhadas por eles. E no Yasha, até hoje, terá uma sequência. Também podemos dizer que muito do que nós vemos em fantasia derivaram-se desse período. Então, o que eu posso dizer? Que foi extremamente necessário, extremamente lucrativo também, mas que agora o alicerce não está mais em produção ou não tem mais apetecido os produtores. Acredito que essa forma de fantasia também deixou-se de ser algo comum na produção nipônica, e tanto por isso que o Isekai foi deixado de lado. Eu não acredito se vocês concordam comigo, mas as fantasias que nós vemos hoje não são parecidas com essas. Essas já tiveram seu destaque ali, período final de 80, inicial de 90, e que dificilmente voltariam, porque foi aquela coisa do jogo, caramba, também teve a explosão, e que agora não, que agora jaz, não se vê mais. Eu acho que eu concordo também, porque no começo, nessa década pelo menos, tinha muita ideia de você mesclar, de você pegar uma fantasia da China, da dinastia chinesa, colocar Mecha. Era muito uma questão de você pegar tudo que era sua referência e juntar, né, fazer uma mescla. Uhum. Enquanto acho que o Isekai moderno, que foi se moldando, ele usa meio que um layout, que é a ideia da fantasia medieval europeia, a gamificação, sabe, conceitos muito básicos que é muito fácil de você reciclar e tem um apelo muito forte. Eu sinto que ele era um meio inocente artisticamente. Então eles conseguiam testar muitas coisas, fazer
isso de pegar diferentes gêneros e tentar formar nesse mesmo, porque eles não sabiam exatamente como funcionava. Então eles precisavam reinventar, pensar na coisa toda. Enquanto hoje em dia existe muito mais um entendimento do que funciona e daquilo que não funciona. Estabelecida, Então, né? Querendo ou não. então as coisas vão no mesmo layout, na mesma pegada, porque você já testou antigamente, você não precisa testar mais. Então é só você fazer vários do mesmo. É porque sendo um gênero que faz tanto sucesso, você vai pro meta, que é você entender o gênero como ele funciona e fazer algo que é subversivo. Mas dentro da subversão tem outra subversão. E vai ficando um ciclo metalinguístico que já não tem muito valor, sabe? Tipo, não tem como você carregar algo que tenta ser diferente, mas ao mesmo tempo cai numa cesta de coisas diferentes já, E sabe? que Tipo, não tem uma isso, e escapatória. que esse foi um dos motivos do Mecha ter se obliterado com o tempo, né? A bolha estourou após o CKIK. Mas não vamos falar de Mecha agora, né? Posteriormente falaremos. Acredito que vocês estão certos, realmente. Acontece que depois de que nós já temos a subversão do que estava sendo construído, o que estava sendo construído ele meio que perde o seu valor e precisa se encontrar em uma outra demografia ou precisa se encontrar em uma outra estripulia, um outro gênero para que se continue produzindo. E eu acredito que justamente a transição feminina foi o Mahou Shoujo que substituiu por completo as alegorias femininas, que hoje, quando você pergunta para uma mulher japonesa, o que você assistiu quando era criança? Geralmente ela irá dizer Sailor Moon, Sakura, Precure, pelo menos One Piece também, né? O público feminino de One Piece é muito grande, mas não vem ao caso. Ficou mais Não, preso na mente das eu pessoas. acho que realmente tem essa ideia também do Shonen ter virado algo muito mais. Acho que tem essa ideia do Shonen ter Democratizado, né? virado algo muito mais democrático. Aham, democratizado. De ter pegado um público mais feminino, porque vai essa questão do apelo dos personagens masculinos, né? Assim como você tem um apelo das personagens femininas para um público masculino, você também tem o inverso. É que é muito também da cultura, né? Culturalmente parece que se aceitou muito mais o shonen não apenas para meninos, garotos de 12 a 14 anos, coisa do tipo. Sim, socialmente eu acho que ficou mais comum, né? Você falar. Assim como existia o preconceito de você falar que gostava como homem, você gostava de Sailor Moon e de Sakura Card Captors, existe também um preconceito de você como menina gostar de coisas de meninos. Mas eu acho que isso foi meio que se perdendo, né, com o tempo. Foi ficando uma coisa muito mais Homogeneizado, mesclada, né? as pessoas meio que vão se... Uhum. as pessoas meio que foram perdendo o medo e se aceitando o que elas gostavam. Tanto do porquê existem. Eu acredito que seja um fator que o Nick mencionou inicialmente no cast, de que os consumidores começaram a produzir e geralmente muitos dos consumidores também eram de gêneros distintos. A própria Rumiko fazendo um shonen e inúmeros homens fazendo obra shoujo também, né? Então, meio que entrou, não foi se segregando, foi se agregando com o tempo, né? Então, homogeneizou o mercado. Mas enfim, de Isekai desse período, falamos o que tínhamos que falar. Se você tem interesse de comentar algo, se você tem algo a acrescentar, por favor, comente abaixo e inscreva-se no canal ou acompanhe-nos no Deezer, Spotify, Google Podcast e derivados, para que você tenha mais e mais do Endcast. Muito obrigado por comparecer até aqui e até mais.